Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de o ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não tá aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei: estranho. Aí eu falei: mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedindo a Deus, orientando, dizendo assim: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né? De tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos, capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa, capaz de edificar um lar, né, de realmente edificar, de construir uma família. E eu precisava de procurar uma mulher assim. E aí foi nessa época que eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Fui logo em seguida para a Igreja Batista. Então eu vi que foi um direcionamento de Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus e nós somos um escolhido, nós temos um propósito, quando a gente pede para Deus retirar tudo aquilo que desagrada, que existe na gente e que Ele mostre aquilo que a gente vai fazer para agradar e se identificar com o propósito, com a missão que nós temos aqui na Terra, Ele vai tirando aquilo que desagrada deles, as amizades, muda de local, de trabalho, e aí Ele vai te lapidando como se fosse um diamante, uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado de acordo com a maneira, com a forma que Ele quer. E aí outra visão, outra audição, outras vozes que eu escuto que Deus fala comigo. Próximos áudios eu conto mais alguma coisa. Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de o ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente, eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não tá aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei: estranho. Aí eu falei: mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedido a Deus, orientando, dizendo assim: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né? De tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos, capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa, capaz de edificar um lar, né, de realmente edificar, de construir uma família. E eu precisava de procurar uma mulher assim. E aí foi nessa época que eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Fui logo em seguida para a Igreja Batista. Então eu vi que foi um direcionamento de Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus e nós somos um escolhido, nós temos um propósito, quando a gente pede para Deus retirar tudo aquilo que desagrada, que existe na gente e que Ele mostre aquilo que a gente vai fazer para agradar e se identificar com o propósito, com a missão que nós temos aqui na Terra, Ele vai tirando aquilo que desagrada deles, as amizades,
muda de local, de trabalho, e aí ele vai te lapidando como se fosse um diamante, uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado de acordo com a maneira, com a forma que ele quer. E aí outra visão, outra audição, outras vozes que eu escuto que Deus fala comigo. Próximos áudios eu conto mais alguma coisa. Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente, eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não está aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei: estranho. Aí eu falei: mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedindo a Deus, orientando, dizendo: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né, de tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos, capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa, capaz de edificar um lar, de realmente edificar, de construir uma família. E eu precisava de procurar uma mulher assim. E aí foi nessa época que eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Fui logo em seguida para a Igreja Batista. Então eu vi que foi um direcionamento de Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus e nós somos um escolhido, nós temos um propósito, quando a gente pede para Deus retirar tudo aquilo que desagrada, que existe na gente, e que Ele mostre aquilo que a gente vai fazer para agradar e se identificar com o propósito, com a missão que nós temos aqui na Terra, Ele vai tirando aquilo que desagrada deles, as amizades, muda de local, de trabalho, e aí Ele vai te lapidando como se fosse um diamante, uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado de acordo com a maneira, com a forma que Ele quer. E aí outra visão, outra audição, outras vozes que eu escuto que Deus fala comigo. Próximos áudios eu conto mais alguma coisa. Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente, eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não está aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei: estranho. Aí eu falei: mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedindo a Deus, orientando, dizendo: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né, de tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos, capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa, capaz de edificar um lar, de realmente edificar, de construir uma família. E eu precisava de procurar uma mulher assim. E aí foi nessa época que eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Fui logo em seguida para a Igreja Batista.
Então eu vi que foi um direcionamento de Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus e nós somos um escolhido, nós temos um propósito, quando a gente pede para Deus retirar tudo aquilo que desagrada, que existe na gente e que Ele mostre aquilo que a gente vai fazer para agradar e se identificar com o propósito, com a missão que nós temos aqui na Terra, Ele vai tirando aquilo que desagrada deles, as amizades, muda de local, de trabalho, e aí Ele vai te lapidando como se fosse um diamante, uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado de acordo com a maneira, com a forma que Ele quer. E aí outra visão, outra audição, outras vozes que eu escuto que Deus fala comigo. Próximos áudios eu conto mais alguma coisa. Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente, eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não está aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei, estranho. Aí eu falei, mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedindo a Deus, orientando, dizendo: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né? De tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos, capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa, capaz de edificar um lar, de realmente edificar, de construir uma família. E eu precisava de procurar uma mulher assim. E aí foi nessa época que eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Fui logo em seguida para a Igreja Batista. Então eu vi que foi um direcionamento de Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus e nós somos um escolhido, nós temos um propósito, quando a gente pede para Deus retirar tudo aquilo que desagrada, que existe na gente e que Ele mostre aquilo que a gente vai fazer para agradar e se identificar com o propósito, com a missão que nós temos aqui na Terra, Ele vai tirando aquilo que desagrada deles, as amizades, muda de local, de trabalho, e aí Ele vai te lapidando como se fosse um diamante, uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado de acordo com a maneira, com a forma que Ele quer. E aí outra visão, outra audição, outras vozes que eu escuto que Deus fala comigo. Próximos áudios eu conto mais alguma coisa. Uma época atrás, alguns anos, mais ou menos, a faixa de ano 2000, mais ou menos, 2000 e alguma coisa, eu estava na praia de Iracema, em frente a um barzinho chamado Casbar, que ali tem um bar, Casbar, Estoril, alguns barzinhos, restaurantes. E aí eu estava lá, aí esse barzinho era muito frequentado, tinha o pessoal tocando violão, voz e violão, e muitos jovens e tal, e o pessoal bebendo, comendo um salgadinho e tal. E aí de repente, eu olhando aquele pessoal lá caminhando e tal, e no barzinho, aí eu estava sentado nos bancos de cimento que tem à beira-mar, e de repente do meu lado falou assim: não está aqui quem você procura. Quando eu olhei do lado, eu não vi que não tinha ninguém. Aí eu falei, estranho. Aí eu falei, mais uma voz que eu escuto, né? Aí eu deduzi o quê? Porque há algum tempo atrás eu já havia pedindo a Deus, orientando, dizendo: eu não quero mais procurar essas mulheres que bebem, que fumam, que vivem para esses pagodes, para esses forró da vida, essas coisas que eu vejo que não agrada a Deus. E também eu já estava cansado, né? De tantas pessoas. Eu queria procurar uma mulher realmente que tivesse os princípios cristãos,
capaz de edificar um lar, né? Como está na palavra, né? Uma mulher sábia edifica um lar, uma mulher virtuosa capaz de edificar um lar,